O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, dos profetas e salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos apóstolos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis as testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Querido povo, uma mensagem. Nós estamos vivendo os sinais da ressurreição. No Evangelho de Lucas, nós temos aqui a certeza de, a partir do texto sagrado, nós compreendemos que Jesus quer se apresentar aos apóstolos de uma maneira viva e eficaz. Assim, demonstrando o seu protagonismo, Jesus mostra e se revela aos apóstolos como o Senhor da vida, o Senhor que tudo faz. Portanto, ao olharmos o texto de hoje e ao olharmos também o texto da primeira leitura, que vai nos inspirar no contexto de Pedro e João, que continuam em nome de Cristo evangelizando no templo, já depois do episódio da ascensão, nós vemos que a igreja caminha na história, proclamando a vida, semeando a esperança. A esperança que a comunidade dos 12 viu em Jesus ressuscitado, e não fantasma, mas o próprio Cristo ressuscitado e vivo, proclamando a vitória sobre a morte. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Esse nome de Deus foi exaltado em Cristo, lá na cruz, e depois na sua ressurreição plenificado. Com isso, olhando esses sinais dos tempos, nós vemos que a igreja peregrina na esperança, marcada pela injustiça, marcada por tantos sinais tristes. O mundo hoje vive um tempo de desesperança, um tempo de miséria, um tempo de atordoamento na fé. Então, os textos da oitava da Páscoa mostram para todos nós a centralidade de Cristo, que é o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o firmamento, Senhor do tempo e da história, como está no Círio Pascal que nos acompanha durante esse tempo pascal. Por isso, que iluminados pela Páscoa, nós olhamos o Papa Francisco, que nos deixou há poucos dias, os seus sinais de esperança, com o seu testemunho, com o seu despojamento, com o seu compromisso de uma igreja misericordiosa, em saída, sinodal, comprometida com os pobres e comprometida com a verdade. Por isso, que esses sinais que Francisco ensinou, os discípulos aprenderam do próprio Cristo, a começar do episódio da ressurreição, como vemos os relatos desses dias da oitava da Páscoa. Que a Eucaristia nos ajude a proclamar no mundo que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé vamos